Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura da Bíblia. Então, já vai deixando aí aquele like que nos ajuda demais. Também se inscreva no nosso canal e, principalmente, compartilhe esse vídeo pelo menos com mais um. E sempre, meus irmãos, inicie qualquer leitura bíblica ou qualquer estudo bíblico que você possa estar fazendo, sempre com oração, para que o Espírito Santo te ilumine e te esclareça a cada texto. Pois é somente assim que a palavra vai entrando em você, vai te convencendo e vai te transformando a cada dia numa pessoa melhor. De outra forma, se torna apenas palavras vazias. Nós não fazemos uma oração aqui porque o vídeo se torna muito longo, mas saiba que tudo que nós fazemos aqui é debaixo de oração. Bora lá, meus irmãos, para mais um capítulo. Vem comigo. Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Essa referência sobre a lei de Moisés é um ritual de purificação dos leprosos que você encontra ali em Levítico 14, do versículo 1 ao 32. Jesus diz ao leproso para não dizer nada a ninguém, apenas ir direto ao sacerdote e se mostrar a ele, que aí ele teria o testemunho do sacerdote que ele estaria limpo. Com isso, não traria para ele nenhum tipo de questionamento sobre o milagre que ele recebeu de Jesus. Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogou-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Este homem era um centurião romano, e como Roma já havia invadido e conquistado Israel, não era de bom tom que um judeu entrasse na casa de gente como essa, pois afinal de contas eles eram considerados inimigos de Israel. É por esse motivo que esse centurião falou essa frase, que ele não era digno que Jesus entrasse debaixo do seu telhado, para que Jesus não viesse sofrer nenhum tipo de constrangimento entre o povo judeu. E o interessante é que este milagre também é o primeiro que nós temos nas Escrituras de Jesus fazendo cura à distância. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus está dizendo aqui é que muitas pessoas do mundo inteiro crerão nele e entrarão no reino, que na verdade somos nós hoje. Mas para Israel, que são aqueles a qual Jesus veio, que são esses chamados os filhos do reino, não creram nele e esses estarão de fora do reino. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a entrada para o reino dos céus é somente por Jesus. Versículo 13. Então disse ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E na mesma hora o seu criado sarou. Perceba aqui um detalhe importante nesse milagre, que ele só se realiza mediante a sua fé. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu.
Aqui é o versículo que nós descobrimos que Pedro era casado. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus está fazendo referência a Isaías, capítulo 53, verso 4, lembrando que Mateus está querendo provar para os judeus que Jesus é o Messias, e todo judeu sabia que Isaías 53 se refere ao Messias. Jesus, não como muitos interpretam por aí, não andava com as profecias debaixo do braço para ficar cumprindo cada uma delas, não. Mas conforme as coisas iam acontecendo, Mateus conseguia enxergar que as profecias estavam se cumprindo em Jesus. Por isso ele faz questão de relatar todos os acontecimentos, dizendo: para que se cumprisse o que foi dito pela parte do profeta. Verso 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Alguns estudiosos acreditam que esse homem, esse escriba, pode ter sido Judas Iscariotes, mas não tem como comprovar isso. O interessante é que esse homem, sendo um escriba, um conhecedor da lei e das profecias messiânicas, decidiu seguir Jesus. E a resposta do mestre àquele homem é como se Jesus estivesse querendo dizer: olha, eu não sou exatamente como o Messias que você está esperando, porque o meu reino é totalmente diferente daquilo que vocês interpretam nas Escrituras. Afinal, todos esperavam um rei poderoso que os livrasse do Império Romano. Verso 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Um daqueles que já seguiam a Jesus quis se ausentar por algum tempo, mas Jesus diz a ele que não devia deixar de segui-lo independente do que aconteça. O serviço de sepultar mortos fica para aqueles que já estão mortos. O que Jesus está querendo dizer é que esse trabalho fica para aqueles que só se preocupam com as coisas dessa terra. Verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O interessante é que, ao acordar, Jesus não vai repreender de imediato a tempestade, mas sim ele vai repreender os seus discípulos. Isso mostra que nós devemos ter a plena confiança de quem está no barco conosco. E depois do milagre, a frase dos discípulos vai mostrar que eles não conheciam inteiramente quem era Jesus. Nós temos um vídeo sobre fé que explica em detalhes essa passagem. Eu vou deixar para você no card aqui em cima, tá bom? Verso 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saiu-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Este tempo a qual os demônios se referem é o dia do juízo final, aonde cada um deles sabe o seu destino no tormento eterno. Veja também que até eles reconhecem Jesus como soberano Senhor, coisa que seus discípulos há momentos atrás não estavam reconhecendo. Verso 30. E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa,
permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide, e saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Nos evangelhos de Marcos e de Lucas, são apenas um endemoniado. Aqui nós estamos vendo 2, mas isso não coloca em contradição a palavra de Deus, muito pelo contrário, isso é que dá veracidade a ela. Pois se a Bíblia foi escrita por homens, sem a inspiração divina, como muitos alegam por aí, o porquê eles não omitiram ou mudaram esse texto de Mateus? Sabemos também que apacentar porcos era proibido em Israel, porque esse animal era considerado imundo para os judeus, conforme você encontra ali no livro de Levítico, no capítulo 11, versos 7 e 8. É por esse motivo o temor de toda a cidade, de serem descobertos o que aconteceu e serem punidos. É por isso que eles pedem para Jesus ir embora, porque eles criavam porcos para vender para os países vizinhos. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo. Me diz aí, o que você está achando? Também deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, hein? E principalmente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, você não tem ideia de como isso ajuda. E se você perdeu algum capítulo, não se preocupe, nós vamos deixar aqui para você a playlist que compõe todos os capítulos até aqui e vamos deixar para você também o vídeo anterior. A playlist que tem todos os capítulos é essa aqui, ó. E o vídeo anterior a este é esse aqui, tá bom? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.